turma, tudo bom? Estamos de volta aqui na disciplina de Estruturas de Concreto 2 e na aula de hoje vamos estudar o dimensionamento e detalhamento de vigas, ok? Esse conteúdo encontra-se lá no capítulo 3 do material didático de vocês, certo? Bom, na aula passada nós começamos a estudar os elementos estruturais, né? Eu dei uma revisada, uma resumida para vocês de quais elementos estruturais nós íamos estudar nesse módulo e comentei um pouco sobre alguns deles, as vigas, os pilares e as lajes, certo? Então, a gente viu que as vigas são elementos lineares que estão submetidos principalmente ao esforço de flexão, ou seja, está agindo sob essa estrutura o momento fletor, ok? Além desse momento fletor, está agindo também o esforço das forças verticais, ou seja, a cortante. Então, no dimensionamento de vigas, devemos definir as seções desse elemento estrutural, né? E considerando todas as ações que elas estão submetidas e os limites também normativos, vamos encontrar uma armadura que suporte esses esforços, certo? E em um projeto estrutural, todas as vigas devem ser dimensionadas e detalhadas, ok? É importante também a gente não esquecer que a NBR 6118 traz para a gente tanto o estado limite último quanto o estado limite de serviço. Então, no dimensionamento de vigas, nós temos que fazer esse dimensionamento pelo estado limite último, né, considerando o momento fletor e a cortante, mas devem ser feitas também verificações quanto ao estado limite de serviço. Verificações de deslocamento, de fissuração excessiva, entre outros, ok? No final da aula passada, a gente começou com um levantamento estrutural desse projeto arquitetônico. Eu mostrei um pouco para vocês, bem no final, e defini a posição de alguns pilares, né? Assim, bem superficialmente, para a gente começar a pensar em um lançamento estrutural. Depois do estudo da planta, da compatibilização entre o projeto estrutural e o projeto arquitetônico, eu obtive esse projeto estrutural finalizado, ok? Então, meus pilares, eles ficaram todos na horizontal, eu achei melhor assim, evitaria a questão de aparecer dentes nas paredes, com dimensões de 14 por 40, certo? Os pilares. Na compatibilização, aí eu trouxe aqui para vocês verem, ó, a compatibilização do projeto arquitetônico, que é em azul escuro, e o projeto estrutural, né, que é esse aqui em verde, que eu estou até sinalizando agora. Então, o que a gente consegue perceber é que nesse primeiro teto, ó, ficou tudo ok, todos os pilares dentro de parede, certo? Sem nenhum dente. E no segundo teto também. Eu não sei se vocês lembram, essa porta, ela estava mais para cá, então eu fiz um acordo lá com o arquiteto, falei, traz essa porta um pouco mais para cá, para meu pilar ficar bonitinho aqui, certo? Então, funciona assim também, caso a gente precise ter essa comunicação com o arquiteto, certo? Então, no final das contas, a gente ficou com esse projeto estrutural que estamos vendo aqui no slide, certo? Bom, e por que eu trouxe à tona de novo esse projeto na aula de hoje? Porque, gente, como eu falei para vocês, as nossas aulas de dimensionamento, elas vão juntar, né, vão mesclar a teoria com a prática. Então, a gente vai aprender a teoria, a gente vai aprender com certeza, mas já aplicando ela, né? E nada melhor para isso do que a gente começar a projetar uma casinha, né? Essa casinha que a gente acabou de lançar. Então, na aula passada a gente fez o lançamento estrutural dessa casinha. Hoje a gente vai dimensionar uma viga só. Quem sabe em casa vocês não se animam e dimensionam outras, né? Quem sabe? Mas na aula que vem a gente vai dimensionar um pilar, na outra uma laje, e assim sucessivamente, certo?
para que a gente tenha esse pertencimento ao projeto também, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai começar com esse estudo de caso. Dimensionar a viga V106, ela é essa desse cantinho aqui, ó. É essa vertical, né, que está na vertical. Seguindo os dados fornecidos. Então, a gente precisa de algumas informações. A primeira delas é a classe de agressividade ambiental. Então, na norma, a gente tem que classificar a região que a nossa construção vai ser feita quanto à agressividade ambiental. Nesse projeto, a agressividade ambiental é de classe 2, certo? E por que isso? Bom, a gente vai ver já já. Então, a gente tem essa classe de agressividade 2, ele dá o peso específico do concreto, o coeficiente de ponderação de ações, análise de combinações normais, certo? Diz para considerar a reação das lajes na viga, em todas as vigas, de 12,5. Bom, galera, aqui está a V103, mas na verdade é a V106 que a gente vai dimensionar, ok? A V103 eu vou trazer como um adendo. Então, essa viga aqui ela é um pouquinho diferente por isso, certo? Então, a gente vai visualizar a V103 também, mas o dimensionamento é da V106. Ficou errado aqui no slide. Então, a reação nas lajes é de 12,5. A parede de vedação sobre a viga V106, também está com esse errinho aí nesse slide, é composta por tijolos furados com espessura final de 14 centímetros e altura de 2,25. E, por fim, o pilar tem seção de 14 por 40. Então, vamos ver para que servem todas essas informações, certo? Para iniciar o dimensionamento de viga, é interessante que a gente pré-defina as dimensões da seção dessa viga. Então, primeiramente, a largura. Bom, a norma impõe para a gente que a largura mínima seja de 12 centímetros. Se vocês repararem aqui nesse outro slide, eu já pré-defini as minhas dimensões. Então, eu gostei de colocar uma viga com seção de 14 por 45. Por quê? Bom, 14 é a largura, normalmente a largura da parede. Então, se eu faço uma viga de 14, ela vai ficar toda embutida na minha parede, sem nenhum dente, né? E aí fica visualmente mais esteticamente melhor, certo? E 45, porque eu acho que vai ser uma largura, ou uma altura, desculpe, que vai atender às nossas exigências. Essa altura, a gente pode fazer uma estimativa fazendo o vão efetivo sobre 12, tá? Também é uma estimativa legal. E aí, usar pelo menos esse valor do vão efetivo sobre 12. O vão efetivo, né, ou o comprimento efetivo, ele é calculado por o comprimento total da viga mais A1 mais A2. Quem é esse A1? Esse A1 é metade do vão do pilar 1 e metade do vão do pilar 2, os vãos que apoiam essas vigas. Já vamos ver. Cobrimento e FCK do concreto. Bom, lembram que eu falei para vocês da classe de agressividade da nossa região? Agora que ela é muito importante. Quando a gente define essa classe de agressividade, né, que depende da região, a gente vai ter que utilizar um FCK mínimo de concreto. Então, por exemplo, a classe de agressividade 2, como a gente vê aqui, ela nos dá um FCK mínimo para estruturas de concreto armado, ó, CA significa concreto armado, de 25 MPa. Então, no mínimo, eu tenho que usar um FCK de 25 MPa, tá? E também nos dá um cobrimento mínimo para armadura, no valor de, para laje, 2,5 centímetros, ou 25 milímetros, e para vigas e pilares de 3 centímetros, ou 3,5. Ou 30 milímetros, desculpa. Certo? Então, por isso que é tão importante definir a classe de agressividade. Bom, vamos começar com o nosso cálculo, então. Se eu vou dimensionar a V106, é essa daqui, ó, pessoal.
Então, quem vai ser o meu comprimento efetivo? O meu comprimento efetivo vai ser 395, que é o vão da viga em si, né? 395, mais A1. Quem é A1? A distância até o centro do pilar. É a metade da largura do pilar. Então, se o meu pilar aqui tem 14, o meu A1 vai ser 7. E do outro lado, a mesma coisa. Vai ser a metade da largura do P6, então mais 7 também. Ok? Então, o meu vão efetivo vai valer 409 centímetros. Todas as unidades aqui estão em centímetros, certo? A gente viu que o cobrimento mínimo para vigas é de 3 centímetros e o FCK mínimo é de 25 MPa. Então, a gente tem que obedecer essas condições da norma, ok? As cargas. Bom, então, deixa eu voltar aqui para o slide para a gente falar sobre isso. O cálculo das cargas nas vigas vai ser formado por um conjunto de fatores. E aí a gente vai voltar lá naquele slide da questão para visualizar isso. Teremos o peso próprio da viga. Então, o peso próprio da viga vai ser calculado utilizando o peso específico do concreto, ok? Além do peso próprio da viga, a gente vai ter também uma parede que nasce bem em cima dessa viga. A parede de vedação aqui, ó, que tem altura de 2,25 e peso específico dos tijolos de 13 kN, ok? Além disso tudo, lembram que a gente falou de caminho de carga na aula passada? Bom, esse caminho de carga, o que é? É o fato de que a laje recebe o carregamento, joga para a viga, né? A viga joga para os pilares para a fundação e a fundação para o solo. Então, seguindo esse caminho de carga, a gente já percebe que a viga vai receber um peso aí que vem de algum lugar, que vem das lajes, né? Então, essa reação que vem das lajes também tem que entrar no nosso cálculo do carregamento sobre a viga. Então, a gente vai ter peso próprio, deixa eu voltar lá naquele slide, peso próprio, carga de parede e reação de apoio das lajes, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso quadro para fazer esse cálculo rapidinho. Então, o peso próprio, deixa eu olhar aqui, vai ser 25 vezes a largura da seção 0,14, tá, gente? Porque o 25 está em quilonewton por metro cúbico, então tem que estar em metro também nossa seção, vezes 0,45. Isso vai dar um total de 1,58 quilonewtons por metro. Então, a gente tem aqui uma carga distribuída, certo? Bom, para as paredes, a gente vai ter 13, que é o peso específico do tijolo, vezes 2,25, que é a altura, né, dessa parede, vezes 0,14, que é a largura da nossa viga. Desculpe, a largura da parede, ok? Então, a gente vai ter aí 4,1 aproximadamente de carga de parede. Por fim, a gente tem a reação da laje nos apoios, que foi nos dado no slide, né? Vamos voltar de novo lá. Então, a reação das lajes na viga é de 12,5, certo? Aqui, ó, 12,5. Então, a gente vai anotar aqui. Cadê? Ué, gente, passei demais. Perdão. A gente vai anotar aqui 12,5. Então, a gente vai ter uma carga total de um peso total de 18,2 quilonewtons por metro, aproximadamente,
Certo, gente? Então, aproximadamente 18,2 kN aí. Bom, agora que a gente tem... Isso aqui é um Tzinho, tá? Agora que a gente tá de posse aqui dessas informações, né? A gente pode fazer os nossos diagramas. Tanto de esforço cortante, quanto de momento fletor. E por que são tão importantes esses diagramas, pessoal? Bom, primeiramente, a gente sabe que a armadura é adicionada no concreto porque o concreto não resiste muito bem à tração, né? Ele resiste muito bem à compressão, porém, a tração ele não é muito resistente. Então, a gente precisa adicionar o aço, que é resistente à tração, para equilibrar aí esses esforços. Nesse caso, é importante a gente saber, a gente traçar o diagrama de momento, porque é ele que vai nos dizer aonde é que está acontecendo tração na nossa viga, certo? Então, se eu tenho aqui, deixa eu desenhar o meu diagrama para vocês visualizarem. Se eu tenho aqui a minha viga V6, então ela tem um vão efetivo de 4,09 metros e tem uma carga de 18,2. Certo? Como é que vai ficar esse meu diagrama de momento? Bom, como eu só tenho carga distribuída, eu vou ficar com uma parábola. Certo? E esse meu momento máximo vai valer aproximadamente 38,7 kN/metro. Então, o que é que meu diagrama de momento me indica? Ele me mostra qual é o lado da minha estrutura que está sofrendo tração. Se eu tenho a minha viga com esse comportamento, vocês conseguem visualizar, deixa eu aproximar aqui, que a parte tracionada é a de baixo, ó, as partículas aqui estão querendo se afastar, né? Então, a parte tracionada é a de baixo. Ou seja, aonde que eu vou precisar colocar armadura na minha viga? Na parte de baixo, que está sofrendo tração. Certo? Então, é esse o raciocínio que a gente deve ter. Ou seja, em todos os pontos que o nosso diagrama de momento nos levar, a gente tem que colocar uma barra de aço. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente está dimensionando a viga 103, ou 106, desculpa, 106. A viga 106 é biapoiada no pilar P9 e P6. Porém, se a gente fosse dimensionar a viga 103, ela seria uma viga apoiada no pilar P7, P8 e P9. Ou seja, ela seria uma viga contínua com 3 apoios. Nesse caso, o diagrama de esforços da nossa viga ficaria assim, certo? Então, percebam que a gente vai ter momento aqui na parte de baixo desse primeiro trecho, na parte de baixo do segundo trecho, mas também na parte de cima do meio, né? Entre os trechos. O que é que isso significa? Significa que eu tenho tração na parte de baixo da minha viga aqui no início, na parte de baixo aqui da minha viga no final, mas também tenho tração aqui em cima, nesse meio, né? No encontro dos dois trechos. Então, eu vou ter que colocar armadura aqui embaixo, aqui em cima e aqui embaixo de novo. Certo, gente? Então, o diagrama de momento, além de nos fornecer o valor do momento, que é quem vai nos auxiliar a encontrar a armadura, além disso, ele também é responsável por mostrar a gente aonde essa armadura tem que estar, certo? Bom, então, voltando aqui, a gente encontrou o diagrama de momento, vamos encontrar o diagrama de cortante, certo? Então, nosso diagrama de cortante vai ficar aproximadamente assim, né? Valendo
37,9. Gente, eu adotei algumas aproximações aqui, então de vocês pode estar um pouquinho diferente do meu, mas não se preocupem com isso não, tá? Que lá em cima no cálculo da carga de parede eu adotei uma aproximação diferente, mas é mais ou menos esse valor aí, ok? Então, depois que eu encontrei os meus diagramas, tanto de momento fletor quanto de cortante, eu estou apto a calcular as minhas armaduras, porque agora eu sei qual é o esforço que as minhas vigas têm que resistir, certo? Bom, primeiramente, vamos começar com a armadura longitudinal. Quem é a armadura longitudinal? É exatamente essa armadura que eu acabei de falar com vocês, que resiste à tração. Então, ela vai ser colocada no comprimento da viga, né? No sentido do comprimento da viga, a fim de resistir ao esforço de tração. Ou seja, todas as vezes que a gente tiver um valor de momento, né, um valor de momento máximo no trecho, a gente precisa encontrar a área de aço daquele trecho, ok? Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso aqui, lá no nosso material, aqui no nosso quadro. Primeiramente, nós devemos calcular a altura útil da nossa seção, ou seja, é a altura da ação da nossa armadura, ok? E o que é que vai ser? Ela vai ser a altura total, ou seja, 45, menos o cobrimento, certo? O cobrimento, a gente viu lá na norma quanto era, 3 centímetros, né? Então, menos o cobrimento, menos a bitola da nossa armadura transversal, que a gente vai calcular mais para frente. Ah, professora, mas a gente não calculou ainda, como é que a gente sabe qual é a armadura que a gente vai usar? Bom, nesse caso, a gente vai fazer uma tentativa, né? Então, a gente vai fazer um chute. Vamos adotar uma armadura de 5 milímetros, ok? Um FI de 5 para armadura transversal. Então, vamos adotar aqui 0,5, porque está em milímetro, né? Quer dizer, está em centímetro. E a mesma coisa aqui, a armadura longitudinal sobre 2. Bom, também não sabemos, ainda não calculamos, mas a gente pode adotar aqui a de 16, ok? Então, vai ficar menos 0,8. Isso aqui vai nos dar uma altura útil de 40,7 centímetros. E essa altura útil a gente vai usar sempre daqui para frente, tá? Não vai ser mais esse D, ele significa altura útil e é o que é utilizado em todos os cálculos, tá? Bom, antes de calcular a altura, a armadura que a gente precisa utilizar nas nossas zonas de tração, vamos ver qual é essa armadura mínima, certo? Então, a gente precisa calcular uma armadura mínima, porque se a nossa armadura de tração der menor que isso, significa que a gente vai ter que usar a mínima. Não pode ser menor que a mínima, ok? Para isso, a gente vai calcular um momento de cálculo mínimo. Esse momento de cálculo mínimo, ele vale 0,8 vezes esse WO. Quem é WO? WO é o momento de inércia da nossa viga sobre uma distância, sobre a metade da distância da nossa viga, tá? Então, momento de inércia da viga vai ser base vezes altura ao cubo sobre 12. A base é 14. A altura é 45 ao cubo sobre 12. E esse valor aqui sobre 22,5, que é a metade da altura da nossa viga, certo? Vezes o FCTK superior. Então, esse FCTK, ele é dado por 1,3 vezes 0,3 vezes o FCK mínimo, que a gente viu lá na norma, então a gente vai usar o 25 MPa, ok? Então, vezes o 25 elevado a 2/3. Esse é o FCTK superior, tá?
Então, o nosso MD mínimo, ele vai valer 1.247,4 kN vezes centímetro, ok? Mas a gente vai trabalhar com metro, então eu vou converter aqui 12,5 aproximadamente kN/metro. Bom, ok, achamos esse MD mínimo. E agora? Qual é a taxa de armadura mínima para esse momento mínimo? Aí a gente já vai realmente aplicar a fórmula que a gente usa para o cálculo da armadura. Mas ao invés de aplicar o MD do diagrama de momento, a gente vai aplicar, por enquanto, o MD mínimo, só para saber qual é a armadura mínima, ok? Então, isso vai dar 12,5 sobre... Bom, antes de mais nada, né? Na verdade, a gente não pode aplicar isso aqui diretamente, porque a gente ainda não tem o valor de x. Quem é x? X é a posição da linha neutra, certo? Então, primeiro a gente precisa achar essa posição da linha neutra para o momento mínimo. E aí, galera, a gente vai só substituir aqui, ó. Ao invés de usar o MD, a gente vai usar o MD mínimo. Então, 12,5 igual a 0,68x. B é 14, né? 0,14, porque bota em metro. O FCD vai ser 25 sobre 1,4, né? O D é 0,407, que a gente achou aqui em cima, menos 0,4x. Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. A gente vai ter que resolver uma equação do segundo grau e vamos encontrar dois valores para essa posição da linha neutra. Um vai ser 0,0177 metro, ok? E o outro vai ser 0,99 metros. Esse 0,99, né? Se a gente transformar em centímetro, dá 99 centímetros, a nossa viga só tem 45. Então, ele é descartado. E o nosso x real, né, a nossa posição da linha neutra, na verdade, é essa que é 1,777 centímetros aproximadamente. Com esse valor de x, agora sim a gente pode achar essa área mínima, certo? Então, substituindo aqui 12,5, aí agora sim a gente pode vir 0,407 menos 0,4x, né, que é 0,0177, vezes o FYD, que é 50 sobre 1,15. Ok? Então, essa armadura de aço mínima, que foi calculada para o valor mínimo, vai dar 0,72 centímetros quadrados. Porém, a norma ainda fala que mesmo a gente calculando essa armadura mínima para o momento mínimo, existe essa armadura mínima padrão. Então, a gente vai ter que calcular duas vezes essa armadura mínima. Então, a gente vem aqui, ó, essa aqui é bem mais fácil, é só utilizar esse ρ mínimo que está lá na norma, que para concreto C 25 vale 0,015, ou 0,0015. O B é o 14 e o H é o 45, né, a altura. Então, essa área mínima vai valer 0,95. Então, percebam que essa área mínima da norma, ela foi maior do que a calculada anteriormente. Ou seja, a nossa área mínima de armadura de tração tem que ser maior do que 0,95. Ok? Gente, agora a gente vai repetir todo o procedimento que a gente fez para o MD mínimo, só que para o MD calculado no diagrama de momento.
quer dizer, no diagrama de momento a gente calculou o MK, para o MD a gente precisa majorar, né? Então, multiplicar o nosso MD deu 38,7 aproximadamente, vezes 1,4, que vai dar 54,3 aproximadamente. Certo? Então, o nosso MD agora, o que nossa viga realmente está submetida, é de 54,3. Ok? Então, é para esse momento que a gente vai calcular nossa armadura agora. E é realmente fazer exatamente o que a gente fez antes. E aí eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente não se alongar muito, mas vou substituir na fórmula da posição da linha neutra. Então, 54,3 igual 0,68x, 0 vezes 0,14, vezes 25.000 sobre 1,4. Aqui o D é igual, né? Então, nesse caso, realmente só muda o nosso MD, certo? Logo, o nosso x aqui, resolvendo essa equação de segundo grau, a gente vai obter um x de 0,085. Lembrando, metros, né? Lembrando que é aquele que cabe na nossa seção, tá? Porque o outro, ele fica maior do que a altura da nossa seção. Então, achando essa posição da linha neutra, agora a gente vai encontrar a área de aço real, né? Que realmente tem que ter ali para aguentar esse esforço desse momento de 38,7. Então, vai ser 54,3 sobre o D, 0,407 menos 0,4 vezes 0,085, o x que a gente acabou de calcular, vezes 50 sobre 1,15. Ok? Então, a nossa área de aço vai dar 3,35 centímetros quadrados. E aí, significa que nesse trecho, na parte de baixo da minha viga, que é onde está tendo tração, eu tenho que ter uma armadura com uma área de 3,35 centímetros quadrados. E como eu acho qual armadura usar? Bom, primeiramente eu tenho que definir qual a bitola que eu vou querer, né? Então, eu vou trabalhar com uma armadura de 12,5. Calculo a área da minha armadura de 12,5, que vai ser πd ao quadrado sobre 4, né? E aí eu vou achar minha área. Achando a minha área, eu tenho que ver quantas barras serão necessárias para dar 3,35, ok? Nesse caso, eu tenho que usar 3 barras de 12,5. Com 3 barras de 12,5, eu vou obter uma área de 3,68 centímetros quadrados. Maior do que o 3,35, então, ok. Eu estou aguentando realmente esse esforço todo, certo? Bom, só para terminar essa armadura longitudinal, vamos ver se esse 3,35 está dentro da armadura máxima, porque eu também não posso ter uma armadura muito superior ao limitado, né? Então, eu vou ter uma armadura máxima que vale 0,04, porque é 4%, vezes a minha área de aço, que é 14 vezes 45, né? B vezes H. Isso vai dar muito grande, ó. 25,2 centímetros quadrados. O nosso deu 3,35, então tá ok, né? Muito ok. Ok, tá menor do que a máxima. Legal. E a mínima? Vamos lá comparar com a mínima agora. A mínima é 0,95 e a minha deu 3,33. Então, fechou, né? A minha armadura, a mínima é 0,95. A que eu achei foi 3,35 e a máxima é 25,2. Então, ok. Certo? Então, nessa região de baixo da minha viga, eu vou ter uma armadura de 3 barras de 12,5. Mas na
na parte de cima, gente, é sempre bom a gente armar a nossa viga também com a armadura mínima. Então, a armadura mínima deu 0,95. Então, lá na parte de cima, mesmo que não esteja dando nenhuma tração, mas eu vou colocar uma armadura lá para garantir. Eu vou colocar essa mínima aqui e vou acabar usando 2 de 10. Certo? 2 barras de 10 lá em cima, só para garantir, tá? Bom, vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, a gente acabou de calcular a nossa armadura longitudinal, a armadura principal da viga, certo, gente? É a que resiste ao esforço de tração. Se a gente tivesse uma viga contínua, perceba que a gente teria que calcular uma armadura para cada trecho. Teria que calcular uma armadura para esse momento aqui de 22,7, para esse momento aqui de 37,7 e depois para esse de 19,6, certo? Então, quando vocês forem trabalhar com a viga contínua, prestem atenção nesse detalhe, né? Cada trecho a gente teria que fazer um cálculo desse tipo aqui, né? Um cálculo aqui, acha a posição da linha neutra, substituindo o valor do momento, e depois, com esse valor do momento, a gente encontra a área de aço, tá? Com esse valor da posição da linha neutra, a gente encontra a área de aço. Certo, gente? Bom, além da armadura longitudinal que a gente usa mesmo, assim, para a parte da tração, é colocada uma armadura longitudinal, que é chamada de armadura de pele. Ela é utilizada para evitar fissuração excessiva na viga, ok? Só que só é necessária, só é exigida pela norma para vigas com altura maior do que 60. E aí a gente pode colocar a armadura de pele mínima mesmo, que é 10% da área de concreto. Então seria 10%, ou 10% não, 0,10%, vezes 14, vezes 45, se fosse necessário, né? Mas a nossa viga, ela tem uma altura de 45, então não é exigido aqui para a nossa viga, tá? Bom, agora vamos para a armadura transversal. Quem é essa armadura transversal? É a que resiste ao esforço cortante, certo, gente? Então, a gente trabalhou com a armadura longitudinal, que resiste ao esforço do momento fletor, e agora a gente vai para a armadura transversal, que é a que resiste ao esforço cortante. Para o cálculo dessa armadura, a gente vai utilizar o modelo simplificado da treliça básica de Mauch, ok? O que é que diz essa treliça? Bom, o comportamento de fissuração de uma viga devido ao esforço de cisalhamento é como está mostrado aqui por essa linha grossa, né? Essa linha, essa daqui, certo? Então, esse é o movimento de fissuração por causa do cisalhamento. Então, o modelo simplificado, ele propõe que a gente transforme a nossa viga em uma treliça, que vai ter diagonais tracionadas e diagonais comprimidas. Na diagonal tracionada, a ideia é que a gente adicione a armadura. E ela vai evitar que ocorra a fissuração da diagonal comprimida. Certo? Então, nesse método, a gente vai colocar o nosso estribo na vertical. Ok, gente? Ou seja, vai colocar uma armadura na vertical, rodeando essa armadura aqui, ó. Rodeando a seção. É o estribo. São as nossas armaduras transversais. As outras que a gente calculou anteriormente são essas bolinhas aqui nessa seção, porque elas percorrem todo o comprimento da viga, tá? Então, a gente vai colocar esses estribos na vertical, e aí, para isso, a gente vai definir dois ângulos. O primeiro é o ângulo alfa, que diz que os nossos estribos vão estar na vertical. Então, o alfa é esse daqui, ó. Certo? E o segundo é o ângulo θ, que é essa inclinação das nossas diagonais comprimidas. Para seções retangulares, a gente vai ter diagonais que vão ter esse ângulo de 30 a 45. Então, para o nosso exemplo, a gente vai usar o θ de 30, certo?
Bom, então vamos calcular essa armadura transversal por essas fórmulas que estão aqui no slide. Vamos lá rapidinho, porque nosso tempo já está acabando. Uai. Então, a armadura transversal, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Bom, a gente definiu os ângulos, né, com essa armadura transversal aqui. O alfa vai ser 90, o θ vai ser 30. Então, vamos calcular, primeiramente, a nossa armadura mínima, ok? Só igual para ter de base como a outra, porque a gente não pode usar nenhuma armadura que seja menor do que essa mínima. Então, vamos lá para a armadura mínima. Essa armadura, ela é calculada sobre o espaçamento, tá, gente? É uma relação com o espaçamento, porque depois a gente define a bitola e o espaçamento que deve ser colocado entre elas. Então, essa armadura mínima vai ser 0,2 vezes o FCTM desse concreto, que é 2,56, sobre o FYWD, vai ser 500, vezes 14, que é o B, seno de alfa. Quem é o nosso alfa? 90 graus. Então, seno de 90. Ok? Então, a gente vai encontrar uma área mínima de 0,014 centímetros quadrados por centímetro. Ó, aqui a gente colocou o nosso B em centímetro. Então, para trabalhar com metro, vamos multiplicar, né? Vai ficar 1,4 centímetros quadrados por metro. Ok? Esse é o mínimo. Mas a gente vai agora ver, né, se a nossa armadura transversal vai ser a mínima ou não, né? Se a gente vai achar um valor aqui maior do que o mínimo. Bom, para começar, a gente precisa calcular nossa cortante de solicitação. Ou seja, a cortante que a gente achou lá no nosso diagrama. Aqui. Ah, mas a gente achou duas, uma de 37,9, né, para cima e outra para baixo. Pronto. Então, a gente vai padronizar e toda a nossa viga vai ter o mesmo estribo, utilizando essa cortante de 37,9, tá? Mas, de novo, se a gente tivesse uma situação dessa daqui, a gente teria que calcular um estribo para essa região dos pilares mais extremos e um estribo para essa região aqui do meio, tá? Então, essa região aqui do meio teria estribos diferentes do resto da viga. No nosso caso, a gente vai simplificar e deixar tudo com o mesmo valor. Então, o nosso VSD vai ser 37,9 aproximadamente, vezes 1,4, que vai dar 53,1. Ok? O meu VSW, ele vai ser o VSD menos uma cortante que a gente vai calcular através dessas fórmulas. Então, começando com essa aqui de baixo. A nossa cortante inicial, ela vai ser 0,6 vezes o FCTD, e esse FCTD vai valer 128,25. Tem lá direitinho no material de vocês explicando esse valor, tá? Vezes 14 vezes 40,7. Isso vai dar uma cortante de 43.846,1 newton, mas a gente está trabalhando com quilonewton, né? Então, esse é o valor inicial. Para encontrar o VC, a gente vai precisar, então, simplificando aqui, bom, a gente vai precisar de uma cortante de resistência de cálculo, que a gente ainda não calculou. E essa cortante de resistência de cálculo, ela vai valer 0,54. Eu acabei esquecendo de colocar a fórmula aqui, me perdoem. Mas vai ser 0,54, 1 menos o FCK sobre 250,
o FCTM, ou o FCTD, 1,4, vezes o B, que é 14, vezes o D, que é 40,7, vezes seno de θ ao quadrado, então seno de 30, tudo isso ao quadrado, vezes cotangente do alfa, que é 90, né? Cotangente do alfa, mais a cotangente do θ, que é 30. Ok? Então, aqui, cotangente de alfa é 0, mais 0 mais isso aqui que vai valer 1,73. Então, resolvendo o nosso VRD2, a gente vai achar um valor de 214,1 kN. Ok, galera? Então, acabou que eu esqueci de colocar a fórmula aqui, mas tá lá no slide, tá? Não se preocupe. Então, a gente, encontrando esse VRD2, a gente consegue calcular o VC, que vai ser VC0, 43,8, vezes 214,1 menos o VSD, que é o que a gente achou lá no diagrama, né? Vezes 1,4. Sobre 214,1 menos o VC0. O VC0 que a gente achou aqui, 43,8. Então, o nosso VC, ele vai valer 41,4. E agora, finalmente, a gente consegue o VSW, que vai ser o 53,1, desculpa, menos o 41,4. Isso aqui vai dar um valor de 11,6 aproximadamente quilonewtons. Certo, gente? E por que a gente precisou calcular ele? Para calcular toda a armadura transversal, certo? Então, essa armadura transversal, ela é calculada por esse VSW que a gente achou aqui, 11,6, sobre 0,9 vezes 40,7, vezes FYWD, que é 43,5, cotangente de 90, que é 0, cotangente de 30, que é 1,73, e o seno de 90, que é 1. Então, a gente vai achar uma taxa de aço de 0,04 centímetros quadrados por centímetro ou 0,4 centímetros quadrados por metro. O que significa que a nossa armadura transversal a ser utilizada terá que ser a mínima, porque percebam, a mínima deu maior do que a calculada, certo? Então, a gente vai precisar de uma armadura de 1,4. Isso significa que a gente pode usar... Então, depois que a gente acha a área de aço, a gente vai definir a bitola que a gente vai usar. Então, vamos usar uma bitola de FID 5. A bitola de FID 5, deixa eu voltar para o preto, ela tem uma área de 0,196 centímetros quadrados, certo? Qual é o espaçamento que eu preciso ter entre os meus estribos para conseguir uma área de 1,4 centímetros quadrados por metro? Então, a gente vai calcular agora aqui, ó, 0,196, que é a área do estribo que eu vou utilizar, sobre o espaçamento tem que dar 1,4, ok? Então, eu vou encontrar aqui um espaçamento de 0,14 metro ou 14 centímetros. Isso significa que eu tenho que usar um estribo de 5 a cada 14 centímetros. Ok? Então, é basicamente isso que nós encontramos aqui. Bom, vamos finalizando aqui a aula, né, gente? Para a gente não se alongar demais. Antes de fazer o detalhamento em si, a gente precisa de algumas informações.
Primeiramente, fazer a decalagem do nosso diagrama, que é o deslocamento do momento fletor. Isso porque, quando a gente fez o cálculo lá da armadura de tração, né, a armadura longitudinal, a gente utilizou o momento máximo e ponto. Para melhorar essa estimativa, a gente usa essa decalagem, que é o seguinte: vamos determinar um comprimento adicional para o nosso diagrama. Então, o nosso diagrama que antes estava, deixa eu voltar aqui para ele, assim, é como se a gente agora utilizasse a decalagem para aumentar um pouquinho esse comprimento do diagrama, certo? E aí, para isso, para encontrar esse comprimento a mais, a gente tem um modelo de cálculo 1 ou 2, e aí a gente pode aplicar um desses dois. Bom, o método de cálculo 1, ele é baseado, né, naqueles ângulos que a gente definiu para a armadura transversal, e a gente tem também que definir um comprimento de ancoragem, certo? Vamos terminar esses cálculos aqui no nosso... Então, para a decalagem, a gente vai ter... Deixa eu colocar aqui. A gente vai utilizando o método 2t 0,5 vezes d, que é 40,7, vezes cotangente de θ, que é 30, né? Menos cotangente de alfa, que é 90. Isso aqui vai dar um comprimento de 35,2. Então, quer dizer que o meu diagrama ele vai aumentar um pouquinho, 35,2, certo? Deslocar um pouquinho. O comprimento de ancoragem, ele vai ser calculado por LB igual a bitola do aço que a gente utilizou para a armadura longitudinal, que foi 12,5. Vezes o FCTK, o FYD, desculpe, 43,47,78 sobre 4 vezes 2,89, que é o FCBD, certo? Isso vai dar 47 centímetros. Então, para ancorar a nossa viga no pilar, a gente precisa desses 47 centímetros. Dessa forma, para encontrar o comprimento final, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. Vamos voltar aqui rapidinho para aqui. O nosso vão efetivo, que a gente calculou lá no nosso slide, né? Então, o nosso vão efetivo aqui, a gente calculou 409 centímetros. 409 centímetros, mais a ancoragem. Só que o nosso pilar ele não tem espaço para essa ancoragem toda, então a gente vai precisar fazer um gancho. Quando a gente faz um gancho, a gente reduz esse comprimento em 70%. Então, a gente vai ficar com 33 centímetros de ancoragem em cada pilar. Então, vezes 2, a gente vai ter um comprimento de 475 centímetros de barra longitudinal. E o estribo? Bom, o estribo, como eu falei para vocês, ele tá... Deixa eu mostrar lá no slide. Ele está posicionado dentro da seção, né? Circulando a seção, digamos assim. Então, a gente tem que deixar o espaço dele do cobrimento mínimo, que a gente viu que para a viga é 3. Então, a gente vai ter que deixar aqui, ó, 3 de cada lado, 3 de cada lado, então 14 menos 3, que dá 8. E a gente vai ter que deixar também 3 em cima e 3 embaixo. Então, 45 menos 3, que dá 39, certo? Então, o comprimento do nosso estribo vai ser 39 vezes
2, né? Esse lado mais 8 mais 8, e deixar uns 10 centímetros aqui para fechar o gancho do estribo. Certo, pessoal? Bom, então aqui está o detalhamento da nossa viga. Percebam que a gente está usando, ó, a armadura mínima na parte de cima, 2 fi de 10, que a gente calculou. A armadura longitudinal que a gente calculou na parte de baixo, 3 fi de 12,5, ó, elas representadas aqui no corte, 3, e aqui em cima 2, que são as mínimas. Estamos usando o estribo, ó, fi de 5 a cada 14. Então, se a gente tem um comprimento total de 417 que tem que distribuir esses estribos, a gente vai fazer 417 dividido por 14, vai achar 30 estribos em toda a nossa viga, ok? Então, é basicamente isso, o dimensionamento de vigas. Na aula que vem, a gente vai falar do dimensionamento de pilar e vai continuar nesse esquema de estudo de caso. Ok, galera? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.